Pessoal, o canal é novo, então eu peço que se inscrevam no canal para dar uma força para o canal aí, para crescer. Peço que cliquem no joinha, né, para a gente ter um feedback de que vocês gostaram dos vídeos. Peço que cliquem no sininho para receberem notificações de novos vídeos, né? E muito obrigado. Bom dia, gente, tudo bem? Essa é a playlist 2, tá? Peço que entre no site www.anjoacademico.com. É a 17ª aula, né, de raciocínio lógico. Estamos ainda falando de tabela verdade, da parte da condicional, né, na tabela verdade. Considero essa a condicional conectivo como o conectivo mais importante, né? Essa é a parte 8, exercícios. Questão número 2. Então, pessoal, eu escolhi essa questão, né, justamente porque não tem o então. Ele está subentendido. Esse tipo de questão, né, onde não existe o então, pode aparecer nas provas. Então, por esse motivo, pretendo abordar o maior número de questões possíveis, né, para que possamos ver todas as maneiras como essas aparecem, né, como essas questões aparecem, né? Pois muitas vezes, né, podemos até mesmo saber a resolução do exercício. Às vezes a gente sabe fazer o exercício, mas a gente não vê o então lá. Mas como nunca vimos algo do tipo antes, nos deparamos com uma surpresa. Por exemplo, não tem um então, então a gente acha, ó, essa não é o em si, não é o se então, entendeu? Só porque não tem o então. Mas isso não tem nada a ver, tá certo? Uma coisa boba, né? E é uma coisa boba, né? É uma coisa boba que pode fazer a gente perder uma questão, né? Errar uma questão simples, né? Uma questão fácil de se resolver. Não sei se eu te escrevi tudo certo em português, né? Depois eu vou ver. Uma coisa boba podemos perder, né? Escrever errado ali. Tudo bem. Peço que clique no like, tá? Peço que julgue os itens a seguir, tendo como base a seguinte proposição. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, tá? Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Então, simbolicamente, né, a proposição P maiúscula aqui, tá vendo? Pode ser expressa na forma P, então Q, os dois minúsculos. Olha, o símbolo, a setinha, né, representa o conectivo lógico. Se P, então Q. Sempre coloco se P, então Q. Mas na maioria das vezes, né, vocês vão encontrar, tá? O se, três pontinhos, então três pontinhos. Por que vocês vão encontrar dessa forma? Porque pode ser qualquer outra letra. A gente escolhe se P, então Q, porque são as duas primeiras. A gente sempre joga a primeira para P e a segunda para Q. Por convenção, assim, nem por convenção não vou falar que é convenção, porque, por exemplo, quando eu estudava física, né, lá na faculdade, tinha as questões, né, do sistema internacional, né, que é, assim, a gente tinha que colocar no padrão metros por segundo ao quadrado, vamos supor assim, a gente tinha que fazer essas coisas. Aqui não existe essa convenção dos três pontinhos, tá? Então vocês vão poder ver, mas vai vir em três pontinhos, mas assim, eu coloco sempre em tom que porque eu acho mais fácil. E eu acho muito fácil de vocês visualizarem também em ambos os casos, porque aqui, ó, você sabe que é o conectivo. O se alguma coisa, o então é um conectivo. É o conectivo, né, que é o conectivo condicional. Tá certo? Tá, ok? Reparem que temos um P maiúsculo, né, que representa a proposição inteira. O P maiúsculo aqui ele representa a proposição complexa, a proposição, né, que é a união das duas proposições simples, que são a P e a Q, tá? Através do conectivo condicional. Esse P maiúsculo simboliza isso, a união dessas duas proposições simples, tá certo? Então, o P aqui, ó, minúsculo, se eu for barrado pela lei da ficha limpa. O Q minúsculo, não poderei ser candidato nessas eleições. Lembrando que apesar de não termos o então, esse está subentendido. Vamos fazer a tabela verdade, tá? Olha aqui o que ele falou, ó. Tinha que ser um P maiúsculo aqui, né? Cadê ele? Questão 2.
Cadê o que ele fala? Tá aqui, ó. Aqui é o P maiúsculo. Aqui era o P maiúsculo, tá? Não é o P minúsculo, que é o P maiúsculo. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, né, não poderei ser candidato nessas eleições. É o P maiúsculo, não minúsculo, tá ok? O minúsculo a gente é só o se eu for barrado, né? Na verdade, o minúsculo é o eu for barrado pela lei da ficha limpa. Eu coloco se, mas não tem nada a ver. Esse aqui é o que é o P minúsculo. A parte do se ali, ó, é a parte do conectivo, tá ok? Não poderei ser candidato nessas eleições. É o que? Esse aqui é o que? Tá ok? Mas aqui, por que eu sempre deixo o se ali? Costume, tá ok? Não faz diferença. Então aqui, ó, lembrando que apesar de não termos o então, ele está subentendido, né? Esse está subentendido, né? Então olha aqui para você ver, ó. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, né? Não poderei ser candidato nessas eleições. Dá para a gente perceber aqui que tem um então, né? Que está subentendido, que eu não poderei ser candidato nessas eleições. Então vamos fazer a tabela verdade. Ó, P e Q. Primeira linha da tabela verdade. Eu for barrado pela lei da ficha limpa. Verdade. Não poderei ser candidato nessas eleições. Verdade. Verdade com verdade, né? As duas proposições simples são verdadeiras, gerando assim um valor lógico verdadeiro. A gente pode ver aqui, ó, a gente tem o P e o Q minúsculo. É porque se a gente colocar para baixo, eles viram maiúsculos, tá? Por isso que é chato isso aqui. Olha lá. Se passar por ele aqui, ó, e pôr para baixo, sem pôr para a direita, ele vira maiúsculo. Então a gente pode ver aqui, ó, que P maiúsculo, P minúsculo e Q minúsculo, que são proposições simples, as duas tendo valor lógico verdadeiro, o P maiúsculo, que é complexa, né, que é P então Q, que é a proposição composta, né, que tem as duas proposições unidas pelo conectivo condicional, dá valor verdadeiro, tá? E a gente tem aqui também o P verdadeiro. Aqui, agora vamos para a segunda linha. Vamos com calma. Como ele disse, né? Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Dessa forma, ele disse a verdade, tá ok? Então, realmente, ele aqui tá a verdade. Quer dizer, ele não vai poder mesmo, se ele for barrado. Ok, ficou maiúsculo de novo. Agora, aqui, vamos passar para a linha 2 da tabela verdade. P. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, verdadeiro, né? Pode reparar, olha lá, aqui, ó, que aqui coloquei o se antes da proposição P, né? Bastava ter colocado dessa forma, ó. P é igual a eu for barrado pela lei da ficha limpa, tá ok? A parte em vermelho é a proposição. O se é o conectivo, tá bom? Estou explicando porque devo ter colocado o se antes. Várias vezes eu coloco o se antes, tá? Isso não é nenhum problema e não atrapalha em nada. Eu sou detalhista, por isso coloquei a explicação aqui do porquê eu coloco o se. É só por costume, tá ok? Aí a gente tem aqui o que? Não poderei ser candidato nessas eleições. Só que o que aqui é falso. A gente tem que a primeira é verdadeira e o que é falso. Esse não poderei ser candidato nessas eleições é mentira. Se ele for barrado, quer dizer isso. Que se ele for barrado pela lei da ficha limpa, que ele poderá ser candidato, tá? Então, podemos ver nesse caso que não existe o então, né? Eu repito de novo, olha só essa parte, tá? Desculpa. Podemos ver neste caso, né, que não existe o então do conectivo, mas ele está subentendido, tá? Já vimos isso anteriormente, quando estávamos tratando, né, do conectivo I, simbolicamente representado pelo símbolo aí do acento circunflexo. Tínhamos uma vírgula, mas, tá? Olha lá, pus dois pontos aqui, vírgula, mas aqui, que tínhamos, né? O mas, né? O vírgula mas ali, ó, lá naquela época, né? Representa. Eu até acho que é aqui, né? Espaço, né?
Aqui é que não precisava. É confundindo aqui. Olha lá, vírgula máxima. O mas, né, representava o i. Olhem aulas passadas, tá? Que vocês vão ver isso, tá? Então, voltando lá. Na linha 2 da tabela verdade, a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa, tá vendo? O que é falso? Não poderia ser candidato nas eleições. Quer dizer, ele falou que não poderia ser candidato nessas eleições. Isso é mentira, que ele vai poder ser candidato sim, tá? Então, se aqui, ó, ele está falando que a premissa é verdadeira, se eu for barrado pela lei da ficha limpa. Aí aqui, essa parte aqui não poderia ser candidato nas eleições é falso, tá ok? Então, né, esse é o único caso que temos o valor lógico falso. O P maiúsculo, a proposição complexa, né, tem o valor lógico de falso, tá? Ela tem um valor lógico falso. Ele disse, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, não poderei ser candidato nessas eleições. Consideramos que ele mentiu. Então, nesse caso, temos o valor lógico falso. É porque, independente ou não dele ser barrado na lei da ficha limpa, tá? Ali, ó, na verdade, né? Se eu for barrado na lei da ficha limpa, é falso essa afirmativa dele aqui final, ó, que eu não poderei ser candidato nessas eleições. Isso gera pra gente um valor falso na tabela verdade, tá ok? Agora a linha 3 da tabela verdade. Lembre-se que, ao meu ver, tá? Vendo alunos realizando questões, considera essa daqui, essa linha, né, a menos intuitiva, tá ok? Então, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, que é falso essa premissa, tá? Não poderia ser candidato nessas eleições. Esse pedaço aqui é verdadeiro. Então, dessa forma, né, podemos ver que a primeira proposição teve valor lógico falso. Então, não há problema na segunda proposição. Chegamos aqui, né, a um valor lógico verdadeiro, pois a premissa é falsa. Sendo falsa, ele não vai ser barrado pela lei da ficha limpa. Entenderam? Então, não há como ele não poder ser candidato nessas eleições. Isso aqui que ele falou, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, é falsa. É falso. Não existe isso. Então, quando isso não existe, o resto não importa, tá? O mais claro é entendermos, né, que se a premissa é falsa, o resto não importa. O valor lógico, ou seja, a proposição resultante, será verdadeira, tá ok? O P maiúsculo será verdadeiro, certo? No caso em questão, a proposição resultante é o P maiúsculo, para diferenciar do P minúsculo, que é uma proposição simples, como o Q minúsculo, né, que é outra proposição simples, tá ok? O P maiúsculo é a proposição composta, tá certo, gente? Na linha 4 da tabela verdade, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, valor lógico falso, não poderei ser candidato nessas eleições. Também é valor lógico falso. Aí aqui eu vou pegar aqui, ó, só pegar a tabela verdade aqui, ó. Copiar. Olha a linha 3 aqui, ó. Ela é falsa a premissa, ou se eu for barrado pela lei da ficha limpa. Essa premissa aqui, ó, se eu for barrado pela lei da ficha limpa. Isso aqui é falso. Então, isso aqui sendo verdade ou não, não importa, entendeu? Vai ser o valor lógico dele vai ser verdadeiro aqui no final, tá ok? E aqui, ó, se eu for barrado pela lei da ficha limpa. Ó, vamos pegar o resto aqui, tá? Não poderei ser candidato nessas eleições. Não poderei ser candidato eleições. Olha, isso aqui gera valor falso, porque isso aqui está falso.
Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, ele tinha falado que se ele fosse barrado pela lei da ficha limpa, não poderia ser candidato nessas eleições. Então, ele foi barrado pela lei da ficha limpa. Só que era falso essa afirmação dele que ele não poderia ser candidato nessas eleições. Então, o valor lógico disso é falso. Porque ele pode sim, entendeu? Aqui, como esse valor aqui é falso, né? Como esse valor aqui é falso, aqui fica falso. Agora, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, né? Isso é falso, porque ele não vai ser barrado. Eu, aqui ó, não poderei ser candidato. Só que aqui a gente sabe, né, que esse primeiro valor é falso, certo? Então, o valor é o que? É verdadeiro aqui no final. E esses dois aqui estão com valor de falso. Ele não nem vai ser barrado pela lei da ficha limpa e nem vai existir isso aqui de não poder ser candidato nas eleições. Então gera um valor verdadeiro, tá ok? Então o único caso no condicional onde o valor é falso é quando é V e F, tá certo? Eu acho essa terceira linha a mais difícil. Porque se eu fosse colocar aqui, já que esse valor aqui é falso, imaginamos que eu fosse colocar aqui, ó, se eu não for barrado pela lei da ficha limpa, eu estou colocando agora como se tivesse um não, estou colocando como se tivesse o cifrão aqui, tá? Ah lá, ó. Então, quando é não, aí eu colocaria assim, ó, poderei ser candidato. Estou colocando dessa forma para ficar mais fácil o entendimento. Nessas eleições. Eu substituindo aqui, ó, usando esse cifrão, fica mais fácil de eu entender, ó. Quer ver? Por quê? Porque aqui eu coloquei o não lá. Se eu não for barrado pela lei da ficha limpa, poderei ser candidato nessas eleições. Na linha 4, eu acho muito mais fácil entender quando a gente coloca esse cifrão. E na linha 3, olha só para você ver, imaginando que eu coloquei o cifrão também, né? Então, aí eu faria assim, ó, se eu não for barrado pela lei da ficha limpa, né? Não poderei ser candidato nessas eleições. Eu acho ela mais difícil de entender justamente por causa do cifrão, entendeu? Porque se ele não for barrado, mesmo assim ele não poderá ser candidato nessas eleições, entendeu? Agora, na linha 2, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, se eu for barrado pela lei da ficha limpa, né, poderei ser candidato nessas eleições. Essa é a única que seria o valor falso. Mas vocês entenderam por que a 4 eu acho mais fácil? A linha 4, a linha 2, a linha 1, que as duas dizem verdade, e a linha 3 eu acho a mais difícil? Vai ter outros exemplos, né? Se vocês não entenderem esse, vai ter outros exemplos. Então vamos lá. Voltando à linha 4. Se eu for barrado pela lei da ficha limpa, valor lógico falso, não poderei ser candidato nessas eleições, valor lógico falso. Bom, se é falso ou ser barrado na ficha limpa, ele certamente não terá problema em ser candidato nessas eleições. Dessa forma, o valor lógico é verdadeiro. Entenderam? Só aonde ele mente que é o problema. Aonde ele mente? Que é na linha 2, que é onde ele, né, vai ser barrado pela lei da ficha limpa e o valor lógico é falso para não poderei ser candidato nessas eleições. Quando tem um V e um F, aí gera F. Um V e um V gera V. Um V e um F é F. Um V e um V é V. Então, um F e um V é V, porque a gente considera que quando aqui é falso e aqui verdadeiro, não importa. Se a premissa é falsa, o resto consideramos que não importa, tá? Não importa, tá? A maioria dos professores coloca dessa forma. Eu gosto de tentar explicar dessa forma que eu entendo. Eu acho mais claro. Mas a maioria deles colocam que se aqui deu falso, a premissa deu falsa, o resto é verdadeiro. A gente vai ter problema só quando aqui for verdadeiro e aqui for falso. Entendeu? Espero que tenha entendido. Senão vai ter mais um exercício
como esse, a gente vai ter do bicondicional também, que vai facilitar mais ainda o entendimento, tá ok? Muito obrigado. Qualquer coisa, deixa as dúvidas no comentário.